dia a todos. É sempre uma alegria e uma responsabilidade muito grande estarmos aqui, mas como a Vânia falou, fazendo aquela partezinha que nos cabe, né, um pouquinho de cada vez, tá? Pessoal, então, o tema que eu trouxe para hoje é chamado riqueza espiritual, riquezas espirituais. Eu ia só colocar riqueza, mas eu falei assim, olha, talvez quem vai lá acompanhar pelo YouTube pense que a gente está dando alguma fórmula mágica, né? Alguma riqueza, ganhar na Mega Sena, alguma coisa bem favorável, né? Então, eu frisei essa parte sobre os espirituais, né? Que são, na verdade, como nós vamos ver aqui, os nossos valores mais preciosos, né? Então, essa inspiração para esse tema veio justamente do capítulo 16, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, em que se fala, o nome, né, do capítulo é Não se pode servir a Deus e a Mamon. Então, colocando essa oposição entre Deus, né, o nosso Criador, e Mamon, que seria um Deus da soberba, da riqueza, que simboliza o dinheiro, né? Agora, o que significa riqueza, pessoal? Se formos pensar em riqueza, igual falamos aqui, nós já pensamos em quê, né? Na qualidade do rico, de quem possui muitos bens materiais, né? Fortunas, característica, mas também, né, significa riqueza, significa abundância. Ou então, um valor, assim, inestimável, ou então muito valioso, tá? Então, o significado de riqueza seria isso. E geralmente a gente vê relacionado esse termo para patrimônio, certo? Que se refere a um conjunto de bens que tem valor, ou uma propriedade. Então, acho que todo mundo já ouviu falar que, por exemplo, a Amazônia é patrimônio da humanidade, a riqueza da humanidade. E o que tem nessa floresta, por exemplo? Nós temos lá um berço de muitas civilizações indígenas, temos riquezas naturais, árvores, pássaros, água, principalmente água. Então, muitas matérias-primas, alimento. Então, se a gente for pensar, né, aqui no nosso país, nós temos uma riqueza espetacular, tá? Então, como nós podemos dar posse para alguma coisa tão valiosa? Então, às vezes a gente veste e fala assim, a Amazônia é daqui, mas na verdade a Amazônia é do mundo, né? Todos necessitam, na verdade, dos recursos que aqui estão. Então, ela faz parte de um equilíbrio mundial. E isso é também uma coisa importante para a gente colocar, porque esses patrimônios que todos nós temos também, eles não são nossos, estamos beneficiando a quem está na nossa volta. Então eu sempre coloquei esse exemplo aí, para a gente entender um pouquinho, né, sobre o que é nosso de posse, como dar, né, para tanta riqueza que beneficia tanta gente, como dizer, é de tal pessoa. Então, geralmente, o que é rico, o que é valioso, ele não é valioso só para uma pessoa, né? Ele tem valor para toda uma volta, né? Todo um conjunto de pessoas que ali dependem, tá? E a gente tem que lembrar uma coisa, né, pessoal? Nós somos aqui passageiros, então nós recebemos o nosso kit viagem, né? Vamos falar assim, que é o nosso corpo físico, a nossa família, que é a nossa primeira morada. O que mais que a gente recebe como patrimônio? Nós recebemos ali as pessoas que nós conhecemos, o nosso país. Recebemos ali o que vai servir de bagagem. E às vezes a gente não é grato por isso, né? Não identifica que isso é de um valor, né? Uma riqueza muito grande. Pode não ser, como é que diz assim, perfeito, né, na nossa cabeça. Eu podia ter nascido lá num outro país, eu acho que mais favorecido, né? A gente pensa assim. Mas e aí? Qual que é a nossa necessidade? Então, dentro do que nós precisamos, nós recebemos realmente
esses recursos que são muito importantes, muito valiosos e que são feitos sob medida, viu, gente? A gente às vezes acha que não, fala assim, eu acho que erraram aqui no nome, na lista, acho que me colocaram ali no último. Mas, na verdade, todos esses benefícios que nós recebemos, né, nós estamos aí merecendo, somos merecedores e também necessitando desses recursos, né? Então, a gente nunca vem de mãos abanando. Quando nós pensarmos, recebemos muita coisa da espiritualidade, né? Quando a gente vem para cá. Então, adquirimos, claro, durante a nossa viagem, muitos patrimônios também. A gente vai juntando espaço na nossa malinha, mas cabe a nós pensarmos o que nós estamos carregando, né? Porque a gente vai, né, temos nosso trabalho, outros amigos que vamos tendo pelo caminho, família, cônjuge, né, vai juntando ali, e também patrimônios, recursos também que vêm desse nosso trabalho, tá? Agora, vamos pensar em bagagem, qual deles realmente a gente vai levar embora, né? Porque todos nós temos a viagem de vinda, mas temos a viagem de volta. E aí, de tudo que a gente está carregando, de todo aquele peso, entre aspas, o que realmente nós vamos levar, tá? Aí que entra o capítulo que eu falei para vocês, do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala, para ilustrar um pouquinho sobre o que nós vamos levar da viagem, Jesus tem aqui uma passagem que encontro com um jovem. Numa dessas, né, andanças de Jesus, muitas pessoas, imaginem, gente, Jesus andava e aquela multidão junto, né? Então, tantos discípulos, tantos os curiosos, tantas as pessoas que queriam ajuda, principalmente necessitados, tá? Os que queriam, na verdade, ter bagagem, riqueza espiritual, tá? Então, eles viam que Jesus realmente representava uma riqueza espiritual muito grande. Então, temos essa historinha, pessoal, que é contada no Evangelho de Mateus, tá? Então, aproximou-se dele, Jesus, né, um jovem, e disse, bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Olha a palavra que é usada, adquirir. Como aquela coisa, né? Você quer adquirir, liga agora, procure, o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Então, vamos pensar assim, isso foi a pergunta do jovem, né? Respondeu Jesus, por que me chamas bom? Porque ele falou, bom Senhor, bom só Deus o é. Se queres entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Que mandamentos? E aí Jesus foi contabilizar todos, né? Todos os mandamentos que o jovem teria que seguir realmente. Não matarás, não cometerás adultério, que eram aqueles, naquela época, era necessário ainda dizer, olha, você não pode fazer mal para o seu irmão. E ainda nós estamos nessa época, se formos pensar, né, gente? Ainda estamos lá assim, ó, não pode bater no amiguinho, ele é seu companheiro, tá? Então ainda estamos nessa época de Jesus, se for ver, né? Então ele estava lá, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso, e estava fazendo a lista, né? Aí que o jovem já interrompeu Jesus, falou assim, ó, isso tudo eu já sei. Isso tudo eu já sei, Jesus, eu já estou informado da sua... já sabia, já conhecia os mandamentos, tá? Honra teu pai e tua mãe, né? Jesus estava falando, e ama seu próximo como a ti mesmo. E aí que o jovem também, ó, eu já sei tudo. É muito engraçado, né? Às vezes a gente já fala, tô sabendo de tudo, tô sabido, isso tudo que você falou. E imagina a grandeza, né? Por exemplo, um amar ao próximo. Gente, não é só saber, não. É muito chão para você amar o seu próximo, realmente. Então, mas aí o jovem sabia tudo. Falou, tô sabendo, Jesus, pode ficar tranquilo, porque eu estou muito sabido. E o moço lhe replicou, tenho guardado todos os seus ensinamentos, desde que cheguei na mocidade. Imagina, gente, qual que é a nossa mocidade? Quantos anos? Vamos imaginar que esse jovem era um adolescente, um jovem mesmo.
Será que ele tinha realmente vivenciado esses ensinamentos ou ele estava só achando que ele sabia? Então o jovem pergunta: que ainda me falta? E disse Jesus: então, se querer ser perfeito, ou seja, já que você já tem toda essa bagagem, vai e vende tudo que tens, dai aos pobres e terás um tesouro no céu. E depois você me segue. Então, como é que diz? O jovem, eu acho que não ficou muito feliz com a resposta, mas ele perguntou, né, o que ele teria que fazer. Então, Jesus já dá a receita, fala: olha, pega, tu sabe todos os bens que você adquiriu aí na sua mocidade? Vende tudo e segue. Na verdade, essa frase foi um choque de realidade. Para o jovem dar uma notada, assim, para perceber que o que ele estava sabendo era muito teórico, não é? O que é realmente prático? Então, o jovem ouviu essas palavras de Jesus e, tendo guardado, né, todas aquelas palavras, entendido o que Jesus disse, ele ficou muito tristonho, viu, gente? Ele ficou muito triste, porque ele tinha grandes haveres. Não é? Acho que ele começou a contar na mão: poxa, mas eu vou ter que me desfazer disso, e disso, e disso. Como nós, né? Para estarmos aqui, nós estamos desfazendo, né, entre aspas, abrindo mão de dormir um pouquinho até tarde, não, gente? De um domingo de manhã, tomando um café, não é? Um encontro com a família, uma piscininha. Agora não, né, que os tempos estão nublados, mas que nós estamos, qual o valor que nós estamos dando aqui nesse momento? Mas será que também a gente está vindo só de corpo presente? Será que a gente está aproveitando esse momento tão rico como lembrado aqui? Então, é essa coisa, né? O jovem entendeu e ficou muito triste, porque ele falou: eita, eu tenho tanta coisa, como eu vou abrir mão? Então, é de uma forma bem ilustrativa, na verdade, mas assim, é o que essas riquezas que o jovem faz o levantamento ali na cabeça e ele não consegue se desapegar, mostra a questão do apego. Então, muitas vezes nós estamos apegados não a bens materiais, mas a situações da qual a gente não consegue abrir mão. Então, Jesus disse aos seus discípulos, né, vendo que o jovem estava indo embora, todo tristonho, que não ia realmente, naquele momento, aquilo não era a vontade dele, digamos assim, entrar no reino dos céus, como ele tinha colocado, não era tão forte a ponto dele desapegar de todas as coisas. Deu para entender essa figura? Então, ele diz, né, Jesus diz aos discípulos: digo-vos em verdade que é bem difícil um rico entrar no reino dos céus. E é mais fácil um camelo, né? No caso, o camelo seria um fio, né? Na verdade, o camelo passar pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Acho que todo mundo conhece essa passagenzinha, né? Para ilustrar realmente que não é fácil. Esse desapego, ele ainda é muito dominante. Então, muitas vezes nós crescemos com aqueles conceitos, né? De que nós temos que, para sermos felizes, nós temos que sermos ricos. Se não fosse assim, não teria tanta gente lá na fila da Mega Sena, né? Principalmente quando está acumulado. Então ainda tem essa coisa: mas eu vou usar o recurso para ajudar muita gente. Será mesmo? Será mesmo? Porque recursos, se a gente for ver, nós temos. Temos aqui a nossa saúde, as nossas mãos, os nossos braços, temos as nossas possibilidades, não somos milionários, mas nós somos temos muitos benefícios. E ainda a gente fica, né? Eu vou ser feliz quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo. Eu vou entrar no reino do céu quando eu tiver aquela lista, tá? Então, realmente essa passagem é muito legal. E se fosse, e uma coisa, né, um ponto que eu anotei aqui até para falar: se fosse atualmente, quantos jovens teriam aceitado o convite de Jesus?
Será? O jovem, né, tem a juventude toda, a vida toda pela frente. Será que ele ia se desapegar? Hoje em dia, 2000 anos depois? E também nós, quem somos os mais velhos, né? Será que nós iríamos desapegar de tudo que nós conquistamos? Então, na verdade, os desprendimentos é bem importante lembrar. O amor aos bens terrenos, eles constituem uma das fortes barreiras ao nosso adiantamento, tá? Então, tanto moralmente quanto espiritualmente. Então, pelo apego dos bens, a gente tem a perda da faculdade, a mais importante potencial que nós temos, que é de amar ao próximo, tá? Então, se formos pensar lá em vários livros espíritas, relatos, histórias de vidas que se acabam por poder, riqueza, né? Relações familiares, amizades. Então, olha só o que a gente que muitas vezes nós fazemos. Então, a gente está aqui até também falando no Evangelho que é compreensível a satisfação justa pelo que nós conseguimos em termos de bens materiais, né, pelo trabalho, mas dessa satisfação a gente tem que colocar limites, tá? Senão a gente vai viver, digamos assim, de uma forma em que nós não estamos juntando uma riqueza realmente espiritual, nós estamos juntando coisas. Certo? Então, aquele significado que muito errado, né? Que o pessoal fala, eu vou aproveitar a vida, e vai descansar, e vai para a festa. E aí, como você está realmente aproveitando as suas riquezas? Como você está aproveitando a sua vida, realmente? Então, esbanjar riqueza, está falando aqui ainda no Evangelho, né? Não é demonstrar desprendimento, que tem gente, né? Jogando, toma, eu não preciso mais, toma. E aí? Nossa, que pessoa desprendida. Isso é desprendimento? Então, isso é descaso, né, colocado aqui como uma indiferença. Você não valoriza aquilo que você está tendo a oportunidade de ter. Então, você deve ser um desapegado consciente. Né? Poxa, que legal, eu tenho bastante. Minha casa, a minha despensa já está cheia, eu posso dar, eu estou nessa condição. Sejamos gratos, de verdade. Porque tem pessoas ainda que estão na luta por ter o básico. E às vezes a gente está triste porque não tem o mais. Né? Então, assim, é bem legal essa passagem, porque ela realmente marca isso na gente, né? E a verdadeira propriedade, pessoal, vamos pensar, o homem só possui propriedade plena daquilo que é dado levar nesse mundo. Então, a gente pode contar nos dedos o que nós vamos levar. É o bem que nós fazemos. É as palavras que a gente, as relações que a gente recupera. Né? Estamos aqui também recuperando débitos, vamos pensar com pessoas queridas. Então, tudo isso é um patrimônio, tá? Então, quais foram as nossas riquezas reais? Nosso conhecimento, a nossa educação, o que nós estamos realmente... porque nada que é de uso do corpo vai ser levado. Tudo que é de uso da alma, nós estamos levando. Certo? Então, nós temos que entender, quando estamos passando pelas nossas situações do dia a dia, o que realmente a gente está pondo, vamos colocar assim numa figura, o que a gente realmente está pondo na nossa bagagem importante, a bagagem de mão, né, que são as nossas conquistas da alma, e o que realmente vai ficar como empréstimo, né? Então, pessoal, qual então o melhor emprego que se pode dar à riqueza? Para quem tem bastante. Procurar nessas palavras que Jesus disse, amai-vos uns aos outros. Então, muitos hospitais, muitos asilos, muitas instituições estão fazendo bom uso de recursos que vão ajudar fisicamente a quem necessita. Então, esse é o porquê. Deus não colocaria no mundo ali uma riqueza para
só como motivo de, eu acho, de perda, né? Colocado nesse capítulo sobre isso. Não é só para tentação. Nossa, a riqueza é uma tentação. Quando o recurso é bem utilizado, ele é um motivo de ajuda. Tá? Então é por isso, na verdade, é uma prova, né? A qual nós muitas vezes não estamos preparados. Até ele coloca aqui que às vezes a prova da riqueza é muito mais difícil do que a da pobreza, pelos caminhos que a pessoa pode se desviar. Tá? Então, com a riqueza material, nós sobrevivemos, mas com a riqueza espiritual, nós verdadeiramente vivemos. E para encerrar, pessoal, eu trouxe o Emmanuel é maravilhoso, né? Ele tem aqui uma palavra muito importante para a gente sobre os nossos recursos, que é uma mensagem que chama Em Torno da Humildade. Então, eu vou falar dela para nós encerrarmos. Afinal, o que possuímos que não devemos a Deus? A própria vida que dispomos se reveste de tanta grandeza, de tanta complexidade, que só a loucura ou a ignorância não reconhecem a divina sabedoria. Para a consideração disso, basta que o homem reflita no usufruto inegável de que se vale, na mobilização dos bens que o felicitam no mundo. O corpo lhe serve de transitória morada, por intermédio do santuário genético das criaturas. Os familiares, que lhe cercam como sendo apoios, a inteligência que lhe condiciona determinados fatores de expressão. O ar que respira é um patrimônio de todos. As conquistas da ciência, sobre as quais baseia-se o progresso, são realizações, porquanto se ampliam consideravelmente de século para século. A saúde física é uma dádiva. A fortuna é um depósito a título precário. Os amigos são mutáveis na troca incessante de posições, pela qual são frequentemente chamados à prestação de serviço. Os próprios adversários, até os adversários, né, a quem devemos preciosos avisos, são substituídos periodicamente e são importantes recursos para nós crescermos. Os mais queridos objetos passam de mão em mão. Em qualquer plano ou condição de existência, estamos subordinados à lei da renovação. À vista disso, sempre que nos vejamos inclinados a ter vaidade por alguma coisa, recordemos que nos achamos muito ligados à vida de Deus, que, a benefício de nossa própria vida, ainda hoje tudo pode rearticular, refazer ou modificar. Esse é do livrinho Ceifa de Luz. Então, que a palavra nossa seja essa: renovação. Que a gente possa renovar os nossos pensamentos, valorizar todas as nossas riquezas espirituais, tudo que nós já avançamos e que ainda vamos muito avançar, se continuarmos realmente dispostos. Tá? Então, que Deus nos abençoe.